Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar por que é que eu cobro dos meus clientes a 13ª mensalidade ou 13º honorário contábil. Mas antes eu preciso deixar claro para vocês que não é o 13º salário. E isso também fica claro para o meu cliente que ele não me paga o 13º salário. Eu não sou funcionário dele, porque eventualmente, se eu não deixar claro para ele, vai chegar o período de final de ano, o cliente vai botar a mão na casa e falar: cara, esse contador é maluco, ele não é meu funcionário, ele está me cobrando 13º. Por que, Senhor Deus, ele está me cobrando se ele não é funcionário? Ele vai entender que eu estou cobrando ele 13º salário. E não é, tem que ficar claro para ele que ele não está me pagando 13º salário. Ele está me pagando um adicional de final de ano, que é a minha 13ª mensalidade. E agora eu vou explicar por que eu cobro. Mas antes, você precisa entender como que é feito a formalização do preço dos honorários contábeis. Eu vou citar aqui dois exemplos. Vou pegar aqui, não tem nada perto, que vai minha mão mesmo. Tenho aqui a empresa A e a empresa B. Ambas são empresas comércio varejista de roupas. Vamos entender que essa empresa A, ela tem uma quantidade de funcionários maior que a B. Ela emite uma quantidade maior de notas do que a empresa B. Então, assim, a minha demanda de serviço para essa empresa A, você concorda que ela é maior do que a empresa B? Logicamente que sim. Para isso, eu vou cobrar um honorário para essa empresa maior do que eu cobro para essa empresa, porque os honorários estão altamente ligados à quantidade de serviço que o cliente me proporciona. Então, assim, essa empresa ela vai me pagar mais porque ela me dá mais trabalho do que essa, mesmo que ambas sejam empresas de comércio varejista de roupas. E por que eu estou cobrando mais? Por que eu justifico essa cobrança a mais? Porque essa me dá mais trabalho do que essa, simples assim, claro e objetivo, não tem muita enrolação. Se um dia eu tiver um cliente que conheça outro cliente que, o cara tem uma empresa, a mesma empresa que a minha, e você cobra mais barato para ele do que para mim, por quê? Justifica, vamos lá, vamos ver a quantidade de trabalho que ele me proporciona e que você me proporciona. E aí a gente vai chegar no valor dos seus honorários contábeis. E por que eu estou falando isso? Porque é justamente isso que vai justificar a sua cobrança do adicional de final de ano do 13º honorário contábil. Não é 13º salário. E isso é ilegal? Não, não é ilegal não. Inclusive existe uma resolução do CFC, que é a resolução 987 de 2003, que nos permite colocar uma cláusula no contrato no qual a gente vai cobrar essa 13ª mensalidade, tá bom? Então não é nada ilegal, existe uma resolução do CFC e tem a justificativa pela qual essa 13ª mensalidade é cobrada, que é a seguinte: você entende que a empresa, o cliente, ele vai te proporcionar uma quantidade de trabalho até o mês de novembro, uma quantidade de trabalho X, só que no mês de dezembro a quantidade de trabalho é Y. Por quê, pessoal? De janeiro a dezembro você tem uma rotina que você vai seguindo, a não ser que esse cliente ele aumente a quantidade de nota, a quantidade de funcionários, mas não é sobre isso que eu estou falando de obrigações acessórias. As obrigações acessórias vão ser as mesmas que você vai cumprir até o mês de novembro. Chega o período de dezembro, você tem alguns serviços que você não tem nos meses anteriores. Você vai ter um aumento da sua demanda de mão de obra. Por quê? Você vai ter duas folhas de pagamento. Você tem a folha de pagamento normal e a folha de pagamento do 13º salário. Então você tem dois cálculos que você tem que gerar. Você tem que gerar a guia de previdência social do 13º e a guia da previdência social de mês de dezembro. Você tem que calcular o fundo de garantia, a CFIP, você tem que gerar a CFIP de dezembro e também tem que gerar a CFIP do 13º. Você tem que fazer os encerramentos contábeis, você tem que fazer o fechamento de balanço, você tem que enviar RAS, DIF, informe de rendimento, imposto de renda da pessoa jurídica. Então, por que o cliente ele paga esse adicional de final de ano? O que justifica? A demanda de serviço que é comum no período do encerramento do exercício ser maior do que nos meses anteriores. E isso nada tem a ver com o 13º. O problema é que coincide com o período que o cliente está pagando o 13º para o funcionário dele. E aí, se você não deixa claro isso para ele, ele entende que ele também está pagando o 13º para você.
E aí é onde que pode gerar algum tipo de desconforto na relação entre vocês. Quando você deixa isso claro para o cliente, por que ele paga o 13º honorário contábil para o seu escritório, não vai ter essa dor de cabeça, não vai ter esse problema. Mas isso tem que ser claro desde o início da relação de trabalho entre vocês, e isso tem que estar em contrato, porque é permitido segundo a resolução 987 de 2003 do CFC. Então não tem nada ilegal em cobrar a 13ª, porque justifica por conta da demanda de trabalho extraordinário que tem nesse período do ano. Tá certo, pessoal? Imagina se você tem lá uma loja de sapato, e aí você tem as vendedoras trabalhando no período do ano, e aí chega esse período de dezembro. É muito comum até mesmo as lojas contratarem vendedores profissionais que trabalham período de final de ano somente, extras, e também que as lojas estendem ali o seu horário de funcionamento. O que acontece? De repente a loja fechava às 7 horas, ela passa a fechar às 10, que fechava às 10 passa a fechar meia-noite, muito comum em shopping. O funcionário passa a trabalhar no dia de folga, e o que justifica ele fazer esse esforço é ter uma renda extra, porque o funcionário que trabalha nesse período extraordinário, ele vai ter uma hora extra, ele vai ter uma comissão maior. Isso significa que justifica o porquê ele está trabalhando no sábado e domingo e está ganhando mais, a quantidade de trabalho que ele está tendo a mais nesse período. A mesma coisa é o contador. Ele está trabalhando a mais nesse período, justifica ele ganhar a mais nesse período, tá bom, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou, te auxiliou em alguma coisa, faça o seguinte, larga o dedo aí no like, compartilhe esse vídeo com outro colega contador, para que a gente possa estar fazendo essa família aqui crescer. Esse canal não é meu, esse canal é nosso, e a gente está aqui para compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento e um pouco da minha rotina como empresário contábil, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.